Irmãos, Igreja do Senhor, eu tenho muito pensado sobre a importância, nesses últimos tempos, do papel da igreja. A igreja não é uma instituição religiosa, muito menos um prédio, não é esse prédio que é a igreja manancial. Até eu coloquei como chamar convite para o culto, eu coloquei, em vez de colocar uma imagem da parte de fora do templo, falando do culto, eu coloquei uma cena interna de um culto, para a gente lembrar que a igreja somos nós. Esse prédio é apenas um prédio onde a igreja se reúne. Chama de casa de oração, de templo, casa da congregação. Templo quer dizer casa da congregação. As pessoas dizem o templo somos nós, o templo. Não. A palavra templo quer dizer grande casa, ou casa comunal, casa da congregação. Então, sim, aqui é um templo, é uma casa da congregação. Mas a igreja, na verdade, é quando nós enchemos essa casa. A igreja somos nós. Também está errado dizer que a igreja sou eu. Não existe eu. A igreja somos nós. Não existe igreja unitária. A igreja é quando dois ou mais agem em nome de Jesus, pelo poder, pela ação do Espírito Santo, agem em nome de Jesus para o estabelecimento do reino de Deus. Isso é igreja. Amém? E aqui, para que a gente saiba qual é o nosso papel e o que a gente foi chamado para fazer, eu não sei o motivo de Deus me dar essas palavras. Eu quero dizer que eu tenho contato com várias igrejas, até quero comunicar que faço parte, desde hoje de manhã, faço parte da diretoria da Associação de Pastores, e assim com isso eu estou tendo contato com demais irmãos, igrejas co-irmãs evangélicas aqui do Guarani das Missões, mas tem coisa que está acontecendo no mundo todo. Eu tenho contatos conhecidos no mundo todo, e são poucos lugares que não estão vivendo, poucas denominações, sim, todas elas, mas em poucos lugares, em poucos grupos, não está acontecendo um esvaziamento, um esfriamento, uma desmotivação. E eu creio que junto com isso está também um desmoronamento dos valores familiares, a família já não é mais tão importante, está unida, essas coisas assim. Existe muita briga entre famílias e outras coisas assim. Tudo que Deus criou a família. Deus criou a família. E Deus criou a igreja. A igreja não é um CNPJ, a igreja não é uma placa, a igreja não é um prédio. A igreja é uma criação de Deus. Jesus disse: edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja. Não foi homens que inventaram a igreja. E eu creio que nesses últimos tempos, o inimigo tentando atrasar a volta de Cristo e afastar pessoas de Deus, tem atacado justamente no que ele criou: a família e a igreja. Por isso é importante a gente saber qual é o nosso papel. E no Dia dos Pais, eu falei sobre o papel da família, então hoje eu vou falar sobre o papel da igreja. Amém? Amém. Convido a abrir a Bíblia, Efésios, capítulo 4. Eu vou ler, para ter contexto, eu vou ler do versículo 11 ao 17, que diz assim. Não, 11 ao 16, perdão. 11 ao 16. Que diz assim: e ele quem é? O próprio Deus. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente.
Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Deixa aqui o versículo 16. Meu Senhor, meu Deus, muito obrigado pela tua graça, muito obrigado pela tua palavra que se renova cada dia. Agora eu peço, Senhor, meu Deus, que essa palavra venha se revelar como espírito de vida para as nossas vidas e caindo na boa terra dos nossos corações, essa boa semente venha produzir frutos para que de fato, de verdade, Senhor, possamos ser aquilo que tu queres que sejamos, em nome de Jesus. Amém. Igreja, aqui está falando de ministérios, começa falando de ministérios porque o ministério faz parte da igreja. E eu quero começar falando sobre ministério, porque hoje em dia a gente pensa muita coisa de ministério, né? Até o governo secular também usa a palavra ministério. É uma coisa muito importante ser ministro disso ou ministro daquilo. E tem alguns, eu lembro de um determinado pastor que sempre se apresentava na mídia, ele dizia assim: eu sou o pastor fulano de tal, ministro do sagrado e poderoso evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eu creio que ele era mesmo. Mas sabe o que é a palavra ministro? Sabe o que quer dizer a palavra ministério? Ministério quer dizer serviço. A palavra ministério quer dizer serviço. E ministro é aquele que serve, ou seja, ministro é um servo. Hoje em dia tem o ministro do Supremo, né? Quer dizer que ele é ministro supremo coisa assim, ou ministro do Estado. A palavra é servo. A palavra ministério quer dizer serviço e a palavra ministro quer dizer servo. Quem ocupa o cargo de ministro tem que entender que ele é um servo. Servo daquele serviço ou ministério. Então, quando a gente fala aqui, o apóstolo Paulo está nos ensinando pelo poder do Espírito Santo, pela direção do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala que uns foi dado para apóstolos, é o ministério do apóstolo. Outro foi dado para profeta, ministério de profeta. Outro foi dado para evangelistas, ministério de evangelista. Outro foi dado para pastores, ministério pastoral. Outro foi dado para doutores ou mestres, conforme a tradução, alguns diz mestres, alguns diz doutores. São ministérios. A palavra quer dizer que esse grupo de liderança é uma liderança serva. O apóstolo, a palavra apóstolo quer dizer enviado, missionário. A palavra apóstolo quer dizer enviado em nome de alguém, missionário de alguém. Jesus era um apóstolo do Pai. Jesus é o apóstolo do Pai. E os 12 apóstolos, depois os 12 discípulos escolhidos por Jesus, eram apóstolos de Jesus. E nós somos apóstolos também. Toda vez que a gente termina o culto, a gente envia uma bênção apostólica. O que quer dizer isso? Que quem está dando a bênção é apóstolo? Não. É a bênção do envio. É para que cada um de nós que somos batizados, nós também somos apóstolos. Nós somos enviados de dentro da igreja para a Guarani das Missões, para fazer a nossa missão. Apóstolo é servo. Não é um título de honraria, né? O apóstolo é mais do que o bispo é mais do que o pastor. Não, aqui não está falando uma coisa assim. Se vocês acham que um dedo é mais importante que o outro, por que não cortam um deles? Se vocês acham que uma orelha é mais importante do que a outra, cortem uma orelha. Se vocês acham que um olho é mais importante que o outro, cortem um olho. Jogam um rim fora. Não, no corpo todas as partes são importantes. A igreja não é uma associação. A igreja não é um CNPJ. A igreja não é um clube. A igreja não é uma agremiação.
Não, a igreja é um organismo, é o corpo de Cristo. A palavra do Senhor diz que Deus deu a igreja, isso está em Efésios capítulo 1, Deus deu a igreja para Jesus. E Jesus é o cabeça, e o carta de Efésios vai falar isso diversas vezes. Jesus é o cabeça, é Ele que pensa, é Ele que projeta, é Ele que programa, é Ele que planeja como cérebro, como cabeça da igreja. Mas quem faz a ação é o corpo. É a cabeça que pensa, vou pegar esse recipiente de óleo. Mas não é a cabeça que pega, é a mão que pega. A cabeça pensa, eu vou para esse lado. Mas não é a cabeça que vai para esse lado, são os pés que vão para esse lado. Da mesma maneira, Jesus pensa, salvar Guarani das missões, mas não é Ele que vai descer do céu, Ele já fez isso uma vez. Agora sou eu e cada um de nós que vamos salvar Guarani das missões. Nós somos o corpo de Cristo. Isso é ser corpo de Cristo. Nós não somos um clube, nós não somos uma agremiação, nós não somos um grupo de família. Nós somos a representação de Jesus Cristo aqui em Guarani das Missões. Não é, pastor? Então só nós? Não. O corpo não é formado por um membro só. A igreja manancial, a Batista manancial, é um dos membros do Senhor Jesus aqui. Mas vai ser um membro parado, vai ser um membro atrofiado ou vai ser um membro ativo? Eu lembro que em 2018, eu tive um pequeno micro AVC. Eu fiquei, até foi o irmão Leandro e a irmã Maia que me levaram para Santa Rosa. E eu fiquei, foi em Santa Rosa, agora não fui em Santo Anjo. Eu fiquei uns 3, 4 dias com o rosto paralisado. Ainda hoje dá para ver alguma diferença no rosto, porque alguma coisa não ficou bem equilibrado, né? Alguma coisa não ficou bem. Mas eu tinha ficado com o rosto paralisado. Paralisado. Era meu rosto, mas não estava funcionando aquela parte. Graças a Deus passou. Né? Ficou um pouco torto a boca, mas passou. Isso que é uma igreja que não sabe o seu papel. É uma parte do corpo de Cristo. Está lá, está viva, está recebendo o Espírito Santo, está recebendo a palavra de Deus, o alimento. Que nem cada parte do corpo recebe sangue, mas não está funcionando, está paralisado. Nós não fomos chamados para ser membros paralíticos, nós fomos chamados para sermos membros ministros, servos, ativos. Só que aqui está falando de apóstolo, aqui está falando de evangelista, de mestre, pastor, profeta, e deixa eu só abrir um parênteses para ficar bem claro: profeta não é quem adivinha CPF, profeta não é quem adivinha placa de carro, profeta não é quem diz assim, veja que tu tem um problema na tua vida, me diz alguém dos 8 bilhões de seres humanos que não tem problema. Veja que tem um problema na tua família, me apresenta uma única família no planeta que não tenha problema. Profeta não é isso, isso é adivinho, isso é feitiçaria, e isso é abominável pela palavra de Deus. Profeta é aquele que fala a palavra de Deus. Nesse momento, vocês me chamam, vocês chamam o irmão Dani de pastor Danielson, mas nesse momento o irmão Dani está aqui profetizando. Profecia é isso, é explicar a vontade de Deus para a igreja. Não é adivinhar a placa de carro, não é dizer que eu vejo que em 6 meses tu vai, procura um lugar onde tu vai encontrar Jesus profetizando, ou João Batista profetizando, daqui a 6 meses tu vai ganhar uma carruagem nova. Não. Profeta mostra o que a igreja precisa fazer. Nesse momento,
eu estou exercendo um papel profético aqui para vocês. E declarando que nós somos corpo de Cristo. E corpo de Cristo não pode ser. E membro do corpo de Cristo glória a Deus. Alô. Glória a Deus. Alô. Glória a Deus. Amém. E membro do corpo de Cristo tem que ser membro não paralítico. Amém? Quando se fala ministro, está se falando servo. Mas aí vocês vão dizer assim, tá bom, pastor, entendi. Então, o ministro tem que ser servo. O ministro tem que ser ativo. Tudo bem. Eu não sou pastor. Eu não sou apóstolo. Eu não sou profeta. Eu não sou evangelista. O senhor inventou que eu sou apóstolo, mas eu não sou não. Né? Então, todos nós somos ministros. E aqui fala do ministério essencial que está aqui. Onde cada membro, né? Um pouquinho antes, né? Assim. Do qual cada corpo bem, do qual todo o corpo, não está falando só dos pescoços, está falando de todo o corpo, bem ajustado e ligado, agora preste atenção nesse termo, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação, às vezes cooperação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. É o corpo todo. Não é o pastor, não é o profeta, não é o evangelista sozinho. Eles também. A liderança também. Mas nós somos chamados a alimentar e fazer crescer o próprio corpo. Que corpo? O corpo de Cristo. Quem está falando isso? Pastor Danielson? Não. A palavra de Deus está dizendo isso. Essa é a nossa função. E eu quero dizer uma coisa a respeito dos ministérios ainda. Quando eu falei que abri um parênteses falando que profeta não é quem divina CPF, profeta é quem anuncia a palavra de Deus, eu fechei parênteses, mas abro outro parênteses que diz, para que serve a liderança? Para que serve o profeta? Para que serve o pastor? Para que ele cresça, para que ele se sobressaia. Para que serve o missionário? Para que serve o profeta, o evangelista? Para que ele cresça, para que ele apareça, para que ele ganhe muita oferta, para que ele enriqueça, para que ele ganhe fama? Não, a palavra diz que para que Deus deu essas pessoas? Deus deu essas pessoas, versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Eu vou perguntar para o irmão Fábio, que estava no estudo de quarta-feira, quem são os santos, irmão Fábio? Nós somos os santos. Espera aí, pastor, mas eu sou pecador. Sim, mas nós somos santos, nós temos uma vida consagrada. Quem é o santo? O santo é aquele que consagra, que separa a sua vida para Deus. Por exemplo, nós estamos consagrando, nós estamos santificando o nosso domingo. Porque enquanto outras pessoas, sei lá, estão assistindo televisão e comendo pipoca, estão indo, sei lá onde, estão num barzinho, estão isso e aquilo, nós estamos dedicando esse tempo para o Senhor. Isso é santificar. Santos são aqueles que santificam a sua vida a Deus. E a liderança serve para que todos cheguem ao mesmo grau. Então, se Deus manda um pastor ir para um seminário, para um curso teológico hebraísta, né, judaico, e depois manda para o Instituto Teológico, e depois manda para a segunda maior faculdade de teologia da América Latina, na época, hoje não é mais, foi o que aconteceu comigo. Não é para que eu tenha uma pilha de
diploma, mas é para que tudo aquilo que Deus deu a mim, porque foi Deus que deu. Eu não tenho nada. Como é que eu vou me jactar? Como é que eu vou me sentir maior? Porque se eu não tenho nada. O irmão Maia, o irmão Leandro até acompanhou parte da minha formação. Eu não tinha nem dinheiro para ir. Mas para quê? Para mim fazer uma exposição dos diplomas? Não. Para mim ter capacidade de ajudar vocês. Para que todos vocês não precisem ir para São Paulo, ir para Porto Alegre. É para que eu ajude no crescimento espiritual da igreja. É por isso que Deus me mandou me preparar. A minha função não é eu ser mais inteligente, mas ajudar todos vocês a chegarem no mesmo nível, para que todos nós juntos estejamos no mesmo nível de conhecimento de Deus. Todos nós juntos estejamos no mesmo nível, na mesma intensidade de fé. Quem está dizendo isso? Opinião minha? Não. A palavra está dizendo aqui, ó. Para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Mas, ok, vamos aperfeiçoar os santos. Para quê? Agora olha, para a obra do ministério. Entenderam que o ministério não é para o pastor só? Que o ministério não é só para o evangelista? Que o ministério não é só para o profeta, para o missionário? O ministério é para todos que são santos. Todos que, quando a gente fez o pacto batismal, quando a gente desceu as águas do batismo, nós nos santificamos, nós nos consagramos a Deus. Cabe a nós também a obra do ministério. Quem é batizado é ministro. E o que a gente vem fazer aqui? Muitas coisas. A gente vem orar em conjunto, a gente vem louvar em conjunto, que é muito melhor do que sozinho, né? Mas a gente vem nos capacitar. Para quê? Para virar uns crente cabeção? O que é um crente cabeção, pastor? Crente cabeção é aquele que sabe tudo de Bíblia, que dá opinião para qualquer coisa, que sabe de tudo. Não. Não é para isso. É para nos capacitar para sermos ministros lá fora. É por isso. É por isso que tem estudo bíblico na quarta-feira. Porque Deus mandou um pastor, Deus mandou um apóstolo, Deus mandou um evangelista para quê? Para a edificação dos santos. Edificar os santos para quê? Para que eles exerçam o ministério deles. Então, se tu não sabia, não é só aquele pastor famoso que se diz: eu sou ministro do sagrado e poderoso evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Tu também pode dizer. Quem é que é batizado no amém? Tu é um ministro, uma ministra do sagrado evangelho, poderoso evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós todos. E tem algumas, então assim, existem dentro da igreja, existem ministérios chamados ministérios especiais e ministérios gerais. Ministérios gerais é que todo batizado faz parte. Pastor também. Um dos ministérios gerais, Paulo vai chamar, lá em 1 Coríntios, capítulo 4, não precisa achar, porque não vai. Depois só vai chamar de dispenseiro da obra de Deus. É um ministério geral. O que é dispenseiro? Dispenseiro é que cuida das necessidades da igreja. Dispenseiro. O que cuida da dispensa. Eu pergunto para vocês, Deus precisa de dinheiro? Não. Não precisa. Mas a gente precisa pagar a luz, a água, a gente precisa manter os instrumentos, a gente precisa manter limpo, a gente precisa fazer reformas na casa de Deus. Tem coisas que nós podemos fazer com as nossas próprias mãos, tem coisas que nós vamos ter que comprar, pagar. O dinheiro que é depositado na casa do Senhor não é para Deus, é para nós mesmos, para o nosso ministério. Nós somos dispenseiros do ministério de Deus. Como que eu sou dispenseiro do ministério de Deus?
Primeiro, ajudando, mantendo as coisas limpas, mas tendo esse voto de contribuição regular. E hoje eu não vou falar sobre dízimo, mas um voto de contribuição regular, porque no nosso clube, na nossa sociedade, sei lá, a gente tem contribuição regular. A gente contribui regularmente com a associação de bairro, a gente contribui regularmente com o governo, chamado imposto. A gente contribui regularmente com um monte de coisa. E a gente precisa entender que nós somos chamados a contribuir regularmente também com a casa de Deus. Isso faz parte da nossa responsabilidade. E quando eu digo nossa, estou falando nossa. Será que o pastor é batizado nas águas? O pastor Dani, será que é batizado nas águas? O Leandro e a Maia podem dizer se eles estavam. Então é minha responsabilidade também. É minha responsabilidade também. É minha responsabilidade contribuir financeiramente com a igreja. Porque eu sou um dispenseiro da casa do Senhor. Amém? Amém. Tu é ministro, tu é ministra do poderoso Evangelho. Outra coisa que nós somos chamados, Jesus disse, sereis minhas testemunhas. E ele não falou isso para os 12, para os 11. Ele não falou isso para os 11. Ele falou isso para 500 pessoas. Ele falou isso para a igreja. Tanto é que quando receberam o Espírito Santo, não estavam os 11, estavam cerca de 120 pessoas. Quando receberam o Espírito Santo em Atos capítulo 2. Todos reunidos no mesmo lugar. Tinha falado quem eram todos, alguns versículos atrás, cerca de 120 pessoas. Eram os 11 que estavam ali, eram os 11 que eram os líderes. E tinha todos os outros 109, que eram homens, mulheres, jovens, talvez crianças. As crianças não eram contadas. Então eram 109 homens e mulheres. Quantas crianças a gente não sabe. E Jesus disse, recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Nós somos chamados a testemunhar de Jesus. Nós somos chamados. Mas, pastor, eu não sei pregar. Tu não precisa pregar, meu irmão. É só dizer o que Jesus fez na tua vida. Ah, como tu está bem, irmão. Nossa, tu está bem. É, Jesus é bom para mim. Pronto, já testemunhou. Onde é que tu aprendeu isso, irmão? Onde é que tu aprendeu isso, irmã? Ah, eu aprendi indo na igreja. Se quiser, pode ir para aprender também. Pronto, testemunho. Claro que existe, a hora que vocês quiserem, e eu estou aqui para isso, né? Eu fui chamado para a edificação dos santos. Eu posso até falar sobre formas de dar testemunho, tem formas diferentes, mas ser testemunho. E a outra coisa, então tem dois tipos de testemunho que nós somos chamados a fazer. Um testemunho que é chamado de testemunho eventual e outro é de testemunho permanente. Epa, como assim? O testemunho eventual é quando abre a brecha e tu fala de Jesus, tu fala do nome de Jesus. Ah, como tu está bem? Parece que está mais nova. Jesus tem sido bom para mim. Testemunho eventual. Olha, o médico falou que esse tratamento não tinha cura, mas eu fui curado. Ué? O que foi? Tratamento novo? Sim, Jesus me curou. Testemunho eventual. Ah, eu não sei, eu tenho andado tão triste com o madre, eu tenho andado tão triste com o padre, não sei o que fazer. Vem na igreja comigo. Deus tem uma bênção para ti. Tu vai ouvir a palavra de Deus, vai transformar a tua vida, porque transformou a minha. Testemunho eventual. Faz parte do nosso chamado. Abriu brecha, testemunha o nome de Jesus. No teu trabalho, na tua família, entre teus amigos, na roda de chimarrão, testemunha de Jesus. Testemunho eventual. Mas tem um testemunho que é muito mais importante, que é o testemunho permanente. E o testemunho permanente não é falar glória a Deus, aleluia, em nome de Jesus. O testemunho permanente não é dizer Jesus te ama. O testemunho permanente é ser honesto nos seus negócios. E as pessoas dizerem,
como essa pessoa é honesta. Ela não se envolve em coisa errada. Isso é isso. O que será que é diferente? O que ele faz de diferente? O que ela faz de diferente? Que ela não se envolve em coisa errada. Ah, parece que ele é crente. Tu não falou nada, tu não abriu a tua boca, mas tu está glorificando a Deus pelo teu testemunho permanente. Olha, aquela vizinhança só tem brigaçada, só tem brigaçada. Não. Tem aquela casa lá que marido não bate na esposa não sei o quê, para todo mundo se dar bem. Naquela casa reina paz. Que estranho, né? Aquele bairro é tão complicado. Como é que naquela casa reina paz? O que tem diferente? Ah, Luiz, tem que ser um crente. Já vi ele sair com um amigo embaixo do braço. Deve ser isso, coisa de crente. Testemunho permanente. Testemunho permanente é tu cuidar. Nós estamos sendo transmitidos pela internet agora. Acho que estamos, você está ali. Tá? Cuidar do que tu posta na internet. Testemunho. Não se envolva em brigaçada. Não se envolva em escândalo. Se a tua opinião vai causar uma celeuma, vai causar um escândalo, abdique da tua opinião. É isso que Jesus diz se o teu olho te leva a pecar, arranca teu olho. Pois se a tua postagem te levar a pecar contra o teu irmão, a prejudicar o teu testemunho, apaga a tua postagem. Abre mão da tua postagem. Isso é testemunho permanente. Isso é tarefa minha. Pastor Dani é batizado. Vamos ver para a tarefa aqui, mas quem é batizado aqui? Amém? É a tua tarefa também. A tua tarefa também. Então, esses aqui são ministérios gerais. Se batizou, mas eu não sabia, pastor, dá para anular o batismo? Aí fala, se dá para anular. Mas no que tu se batizou, no que tu desceu as águas, esse ministério é teu. E o mais, é difícil dizer o mais lindo, porque todos eles são lindos. Imagina, tu sabe se tu está fazendo, me ocorreu agora, eu fui missionário muito tempo. Missionário não sabe, ele chega no lugar, ele não sabe onde ele vai estar no outro dia. E quantas vezes eu fiquei assim, tem uma vez que eu no caso do missionário ainda, né? O missionário Daniel, o missionário Keila, a gente estava comendo arroz, e eu me lembro, porque tinha um saco de arroz. Eu me lembro que tinha um saco de arroz. E nos fundos do nosso pátio, que a casa era da igreja, não era nossa, nós não temos casa, tá, gente? Deus, ainda nós não temos casa. A gente sempre morou na casa da igreja. Hoje nós estamos alugando, né? A gente tinha pedido licença. Mas a gente estava na casa da igreja e nós tínhamos um saco de arroz. E nos fundos do pátio, do nada, nós não plantamos, nasceu tomate. E eu lembro que na época, assim, o tomate era a coisa mais cara que tinha no mercado. E eu, a missionária Keila, né? Eu, o missionário Daniel, a missionária Keila, a gente pegava, cozinhava o arroz, picava assim o tomate, misturava com o arroz, assim, o pessoal lá, assim, caiu no soco para conseguir um tomate, e Deus recebeu o tomate todos os dias. E nosso café da manhã, também sem nós ter plantado, nasceu um pé de mamão. E dava certinho, né? Quando a gente colhia um pé de mamão, colhia um mamão, né? A gente comia um mamão, no outro dia, o outro já tinha amadurecido. Uma nada, bênção de Deus. A gente não passou fome, sem dinheiro, sem uma única opção. A gente não passou fome. De manhã a gente comia mamão, meio-dia a gente comia arroz com tomate. Chique. Né? E daí um dia eu estava fazendo uma visita missionária fora da minha cidade. E a gente tinha passado por vários lugares. E de repente um dos irmãos, né? Ele me deu um abraço assim, e colocou assim a mão no meu bolso, e fez assim. E daí eu fui pegar assim, e ele disse, não, oferta missionária. Eu nem mexi, fiquei constrangido. Gente, fiquei constrangido. Daí eu cheguei, fui ver o que era.
E daí, naquela semana, a gente não comeu só arroz. A gente não comeu só arroz. Daí foi a semana que a gente comeu massa com linguiça. Foi a semana que a gente comprou pão. A gente até chamou uns irmãos lá para comer uma massa com linguiça da manhã. O pessoal do discipulado que a gente estava discipulando, não podia comprar. Compramos um café solúvel. Essa oferta vai pagar luz, vai pagar hoje. Mas amanhã, à medida que mais pessoas vão estar ajudando, essa igreja também vai sustentar missões. Essa igreja vai sustentar missões. E aqueles 50 pila que não paga uma pizza para ti e para tua família, aqueles 50 pila vai sustentar uma família missionária por uma semana inteira. Nós somos chamados a fazer isso. Eu não tenho dom de riqueza, eu nunca fui rico na minha vida. Já estou com 49 anos, não sei se um dia eu vou ser. Acho que não. Mas uma coisa que eu me sinto honrado de pensar, eu não posso estar lá, tem uma mulher lá que se chama a pastora Ajudo Locke, ela está na Nigéria. Uma mulher que mal sabe ler e escrever, pastora. Ela está construindo um hospital. Eu não posso mandar para ela 5 mil, eu não posso mandar para ela 20 mil, se eu pudesse mandar. Mas se eu posso mandar 20 reais, por que não? Não, porque esse 20 reais dele. Um tijolo, uns 2 ou 3 tijolos, daquele hospital, eu já tenho que entrar. Eu não posso falar na África. Eu não tenho essa coragem. Talvez eu tivesse ou não, não importa. Mas a tua oferta faz missão junto contigo. Quando tu está ofertando aqui nessa casa, olha que coisa boa, que tem pastor aqui, né? Glória a Deus, que tem um músico, essa igreja, gente, essa igreja está bem de música, está abençoada na música. Essa igreja está abençoada na música. Pois o teu dízimo, a tua oferta, está contribuindo com isso. Essa é a tua missão. E para ti que está, de repente, tu é de outra igreja, está compartilhando, está assistindo esse vídeo, invista na tua igreja, para de dar oferta, não sei para onde, investe no lugar onde tu está recebendo a palavra, onde o pastor ora por ti. Para de jogar dinheiro fora. Investe aonde as pessoas te acolhem, onde tu está recebendo a palavra. Seja um contribuinte, isso faz parte do teu ministério. Mas, com a ajuda, versículo 16, com a ajuda de todas as juntas. O que é junta, gente? Aqui, por exemplo, no dedo tem 3 ossos. Se não tivesse junta, isso é uma coisa que não se mexe. A junta faz ligação entre uma parte do corpo e outra. Se não existe junta, o corpo não se move. Pode ter osso, pode ter músculo, não tem junta, não funciona nada. Nós somos chamados para ser juntas. Eu vou dizer para vocês situações que eu já vivi na vida missionária. Eu já vivi de eu e a pastora Keila chegar, viajar não sei para onde para fazer um culto e chegar até uma pessoa só. E daí vinham visitantes. Isso aqui aconteceu muitas vezes. É traumatizante para qualquer ser humano. Orem pelos pastores. Porque isso é traumatizante. É traumatizante. Daí chega o visitante e olha a igreja vazia. Esse visitante não volta mais. Não volta. Ele pode ter gostado da palavra. Ele pode ter gostado da palavra. Ele pode ter gostado do louvor. Ele pode ter achado o pastor, a pastora querida, tudo isso. E eu não falo, eu estou falando isso, não estou falando da Batista Manancial, eu estou falando como ministério, preste atenção, é ministério. Mas ele não volta porque ele pensa o seguinte: se nem os membros estão aqui, não deve ser um bom lugar. É melhor eu não me meter.
Sabe o que faltou? Junta. Junta. Porque quando a pessoa vem e chega aqui e te vê aqui, a irmã está aqui, então o lugar é bom. Mas o irmão está aqui, então o lugar é bom. Tu pensa que tu não está fazendo nada. Hoje eu não vou no culto. Não precisa. Eu estou bem. Mas a tua ausência causou um estrago. Porque a pessoa que veio sentiu a tua falta. E na próxima vez ele não vai vir. Porque se nem o fulano veio, se nem a irmã veio, eu não vou também. Falta juntas. Quem é batizado aqui, levanta a mão e dá glória a Deus? Glória a Deus, eu também. Nós somos juntos. A tua presença é importante. A tua presença é importante. Nós somos chamados para ser junta. Um corpo sem junta não funciona. Nós somos chamados a fazer essa obra crescer. E talvez tu não conheça tanta gente para convidar, ou convide, às vezes as pessoas não vêm. Mas o fato de tu estares aqui faz com que quem estiver passando na rua diz: esse lugar é bom. E a tua ausência faz as pessoas pensar: se nem ele que está aqui, se nem ela que está aqui, vem, esse lugar não é bom. Entende como a gente ajuda a igreja a crescer ou atrapalha? Nós somos chamados para ser junta. Jesus diz: quem comigo não ajunta, espalha. Olha o que Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Jesus está dizendo: se a gente não serve para atrair pessoas para Ele, a gente está atrapalhando o trabalho dele. Ele é o cabeça. Vocês acham que Jesus quer? Jesus é o cabeça, Ele é o Senhor. Vocês acham que Jesus quer que nossos familiares sejam condenados ao inferno por causa da idolatria que reina aqui em Guarani? Acha que é vontade de Deus isso? Que o teu filho, que a tua filha, que o teu irmão se afaste de Deus e perca as bênçãos do Senhor e comprometa a própria salvação? Mas não é Jesus que vai descer. É nós. Nós somos o corpo. Ele é o cabeça. E Ele já deixou aqui para a gente não esquecer. Ele já disse o que Ele quer de nós. Ele quer que nós sejamos juntos. É isso que Deus quer para a igreja. Hoje, tu veio e hoje tu foi junto. Pode ter certeza. Para pensar, só um pouco, assim, fecha os olhos e para pensar. Se eu estivesse aqui pregando, e só está tu aqui. Não está o teu irmão, não tem ninguém, só está tu. Pensa. Qual seria o ânimo? Agora olha, volta os irmãos que vieram. Não dá uma sensação melhor? Eu não estou sozinho. Não pense. O diabo tem colocado na cabeça da gente que nós não temos importância. O que tem? Não. Gente, abre parênteses, deixar bem claro. Existem momentos que a gente pode também, existem momentos que a gente tem uma atividade, existem momentos que a gente não. Eu não estou dizendo assim: olha, não veio no culto, estou apontando o dedo. Não e não. Eu estou falando só da Bíblia. O que é junto? O que é ser junto? Eu não estou acusando ninguém e eu não estou falando nada. Eu só estou dizendo o que é ser junto. Ser junto é isso. As pessoas virem e se sentirem bem porque não estão aqui. As pessoas virem e tu dizer assim: senta do meu lado, deixa que eu abra a Bíblia para ti. Tu tem nada, sabe? Isso é junto. A pessoa se sente em casa. Deus nos chama também para sermos intercessores. Para a gente orar uns pelos outros. Isso também ajuda. Porque o problema do irmão tem que ser o meu problema. Porque o problema da irmã tem que ser o meu problema. Porque nós somos irmãos, nós somos a mesma carne. Quando uma unha do pé está inflamada, o corpo todo sofre.
Quando uma unha da mão está inflamada, a mão não funciona direito. Se um irmão nosso está passando uma dificuldade, nós temos que nos compadecer e dizer, olha, às vezes a gente não vai poder ajudar na prática, mas pelo menos dizer, olha, tu não está sozinho, tu está chorando, eu vou chorar contigo. Se a igreja chorar com os que choram, é rir com os que riem também. Que coisa boa que alcançou, que coisa boa essa vitória que alcançou. Mas é isso que é ser igreja. Igreja não é clube. Igreja não é uma agremiação religiosa, define, não sei o quê. Não. Não é CNPJ, não é placa. Igreja é algo, é mais do que família. Eu vou explicar por que é mais do que família. Porque a família compartilha o sangue da carne. E nós aqui compartilhamos o sangue de Cristo. Eu vou falar de novo. A família do mesmo sobrenome compartilha o sangue carnal, o sangue terrenal. E aliás é importante, com toda certeza. A gente deve cuidar da família? Com toda certeza. A gente deve honrar a família? Com toda certeza. Mas aqui nós compartilhamos o sangue de Cristo. Tu é meu irmão em Cristo. É muito mais importante. A tua vida importa para mim. E que se mesmo na tua família tiver uma baita, uma bagunça, e se mesmo na tua família de sangue terreno tiver angústia, as pessoas talvez não te compreendam, porque às vezes até a família está em tanta crise que não te dá o apoio que tu precisa, que tu possa chegar nessa casa de oração e se sentir acolhido, porque teus irmãos em sangue de Cristo te acolhem. Isso é ser junto, isso é ser corpo, isso é ser ministro, isso é ser igreja. Meu irmão, minha irmã, eu não tenho como saber o que está acontecendo na tua casa, mas eu quero dizer para ti que eu estou aqui para ouvir. E eu falo isso para todos. Agora não é mais o Dani, porque aqui é minha Cafarnaum, né? Aqui é a cidade que eu cresci. E daí eu estou aqui com meu amigo de infância, minha irmã caçula. Mas eu quero dizer que eu não fui enviado aqui como Dani, eu fui enviado aqui como um apóstolo para edificar a vida de vocês. E vocês podem contar comigo. E o meu objetivo aqui, e esse é o meu propósito, que vocês possam contar, chegar a um ponto em que vocês possam todos contar uns com os outros. E o dia que isso acontecer, gente, esse lugar vai ficar tão pequeno. Vai ter que demolir aquela casa ali para construir para lá. A frente vai ter que ser para lá. Porque o que mais tem, está cheio de igrejas aqui. Não estou falando mal de nenhuma igreja, toda igreja é bênção. Mas não quer dizer que só porque tem um monte de igreja, todo mundo está acolhido. Tem dentro de pessoas aqui, nossa congregação que é pequenininha, na nossa igreja que é pequenininha. Eu estou falando da congregação, eu não estou falando do status, né? O status dela é de igreja. Estou falando assim de grupo, nosso grupo, que é um grupo pequeno. Aqui tem pessoas que estão sofrendo, aqui tem pessoas que estão passando necessidade, estão passando, né, necessidade necessariamente financeira, pode ser também, mas necessidade emocional, necessidade familiar, conflitos. Que a gente possa encontrar nesse lugar, um lugar que se ajunte e não se espalhe. Nós somos igreja. Nós somos corpo de Cristo. Jesus é o cabeça. Mas que as pessoas que entrarem para essa porta possam se sentir, porque quem abraça não é a cabeça, quem abraça é o corpo. Que eles possam se sentir abraçados. Que tu, meu irmão, minha irmã, possa se sentir abraçado nesse lugar. Um abraço que não é meu, um abraço que não é teu, mas um abraço de Cristo, porque nós somos corpo de Cristo que abraça. É para isso que Deus deu de presente para Jesus a igreja. É para isso que há 100 e tantos anos atrás, Jesus enviou um apóstolo chamado missionário Eric Jensen.
Ele enviou um apóstolo, enviou um missionário para cá, para que o corpo dele pudesse abraçar aqueles que precisam. E aqueles que precisam, também correspondem a ti, a mim. Eu preciso do abraço dessa igreja. Eu preciso do abraço dessa igreja. As pessoas que entram aqui, elas precisam do abraço dessa igreja. E eu tenho certeza de uma coisa. Tu, sem exceção, precisa do abraço dessa igreja. Então seja a igreja que tu quer. Vou falar de novo. Qual é a igreja que tu quer? Seja essa igreja. Qual é a igreja perfeita para ti? Seja a igreja perfeita. Tu quer uma igreja que tu confia? Seja a igreja que o outro pode confiar. Tu quer a igreja que acolhe? Seja a igreja que acolhe. Tu quer a igreja que busca santificação? Seja a igreja que busca santificação. Seja a igreja. Juntos, nós vamos representar bem o corpo de Cristo. Não vamos ser um membro paralisado. Jesus não sofreu AVC. Nem micro, nem macro. O Espírito Santo tem sido derramado sobre as nossas vidas. Não para a gente ficar parado, mas para a gente ser cura. Para o Guarani e para nós mesmos. Amém? Eu quero convidar, para ficar em pé, mas eu quero convidar a sair dos bancos e estarem as mãos como o corpo que nós somos. Eu vou estender a minha mão aqui, profeticamente, e eu estou de mãos com vocês também, tá? Até peço que os irmãos da ponta estendam a mão para mim, daí a gente está unido. Meu Senhor e meu Deus, tu nos chamaste, Senhor, para sermos corpo onde Cristo é o cabeça. Que tu nos chamaste pelo pacto batismal, Senhor meu Deus, para sermos de fato e verdade ministros do sagrado e poderoso Evangelho. Tu nos chamaste para ser luz e sal. Tu nos chamaste, Senhor, para ser teus braços que acolhem. Tu nos chamaste, Senhor, para ser, Senhor, a tua boca que fala. Tu nos chamaste, Senhor, para ser os teus pés que vão em direção àqueles que necessitam. Tu nos chamaste, Senhor, para ser os teus olhos, para ser, Senhor, os teus ouvidos. Tu nos chamaste, Senhor, para sermos o teu corpo. Que nós possamos, Senhor meu Deus, na unção do Espírito Santo, sermos de fato e verdade teu corpo. Ajuda-nos, Senhor meu Deus, a sermos acolhidos nesse lugar, mas também sermos acolhedores. Ajuda-nos, Senhor, a sermos, a vermos um testemunho de santidade nesse lugar, mas também nós buscarmos a nossa própria santificação. Ajuda-nos, Senhor, a vermos essa casa cheia, mas sejamos nós, Senhor, a ocupar os primeiros lugares para encher esse lugar. Pai amado, ajuda-nos, Senhor, a sermos o teu corpo. Não um membro, Senhor, que esteja paralisado, mas um membro, Senhor, ativo, funcional, que honra a cabeça, que é Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por essas pessoas que têm se mantido fiéis, apesar de tantas lutas, de tantas dificuldades. Pai amado, obrigado, Senhor, por essas famílias que têm mantido essas portas abertas, esses ministérios funcionando. Obrigado, Senhor, meu Deus, porque há mais de 100 anos tu tem mantido, Senhor, essa célula do teu corpo viva. E agora eu peço, Senhor, meu Deus, revitaliza esse pedaço do teu corpo. Revitaliza a Igreja Batista Manancial. Revitaliza, Senhor, cada família, cada membro, cada pessoa que vem se chegando, para que essa casa seja uma casa de acolhimento, uma casa de amor, uma casa de verdade, uma casa de santificação e santidade, uma casa, Senhor, que cura e não fere. Pai amado, nós somos o teu corpo, vivifica o teu corpo, cura a nossa paralisia, Senhor meu Deus, cura as feridas do teu corpo e derrama sobre nós, Senhor, a tua unção que vivifica. Levanta-nos, Senhor, sopra vento dos quatro cantos e sopra sobre esses ossos secos, levantando, Senhor, exército poderoso.
Pai amado, em nome de Jesus, faz desse lugar um verdadeiro manancial de vida para todos que aqui se chegaram, inclusive para nós, em nome de Jesus. Amém.